Olá, boa tarde, pessoal. Todos me escutam? Tá ok? O áudio? Opa, obrigado, Diego. Então, vamos começar a falar da nossa apresentação aqui de proteção proativa, ameaças conhecidas como assinaturas de IPS e análise de comportamento de rede. Obrigado pela presença de todos. Já me desculpo antecipadamente, hoje a minha rinite está atacada, estou espirrando, então, de repente, eu vou colocar no mudo aqui, porque eu vou estar espirrando para não atrapalhar vocês. Mas vamos lá. Obrigado mais uma vez a presença de todos. Então, boa tarde. Eu sou o Lucas Pereira, eu sou diretor de produtos na Blockbit. Eu tenho experiência de mais de 20 anos na área de segurança, né? Então, trabalho com firewall, antivírus, IPS, há bastante tempo aí no mercado, tem dos primórdios aí do Raptor, da Symantec, entre outros bem antigos aí, venho traçando essa jornada, conhecendo bastante esses fabricantes. Estou na Blockbit há 5 anos, vou tentar transferir um pouquinho desse conhecimento aí para vocês, ok? E eu peço que vocês interajam aqui no chat, tem hora que eu vou fazer umas perguntas para vocês, apesar de ser um modelo webinar, né, não quero ficar só na intenção de só eu estar falando, então a gente compartilha aqui dúvidas, perguntas, comentários, a gente transferir essa experiência com vocês, tá bom? Já respondendo a pergunta aqui, se poderemos assistir depois, sim, é gravado e é disponibilizado no canal da Blockbit, no YouTube, e em outras mídias sociais. Vamos lá, boa tarde. Essa é a nossa agenda, né? A gente vai estar falando um pouquinho de notícias e estatísticas, contextualizar um pouquinho, né, o nosso momento no mercado e no mundo, né, de cibersegurança, falar sobre segurança em camadas, gerações das seguranças em camadas, definição do que é um Intrusion Prevention System, né, um IPS, o IPS da Blockbit, e depois como que é feita essa proteção, né, através de assinatura e análise de comportamento dentro de uma rede. Estamos falando aqui, né, alguns ataques, né, algumas notícias, né, notícia no site, né, do Valor, onde fala que só no Brasil, né, cresceu 41%, né, esse ano, os ataques. A Sony, né, com a sua plataforma de usuários sempre muito invadida, né, com foco, né, de vários vazamentos. Uma notícia aqui, né, no período da pandemia, os ataques aumentaram, né, hoje mesmo, notícia, escutei no jornal, falando de uma quadrilha que foi desmembrada, que se fazia passar por familiares pedindo dinheiro emprestado. Então, eles, olha, moro em tal lugar, o meu telefone mudou, então ele consegue, né, via vazamento, levantar uma série de informações da pessoa e começa a falar com o pai, familiar, pede empréstimo, pede Pix, e não sei, e as pessoas vão fazendo isso. Então foi uma fraude aí ao longo de 3 anos de alguns milhões de reais, eles fazendo isso. Uma quadrilha que foi presa, né, pela Polícia Federal essa semana. No site, né, da BBC, né, tem uma seção exclusiva só de ataques, então tem vários exemplos, né, de ataques e pelo mundo todo. Esse é um site bem legal, né, o zoneh.org, onde os sites enviam notificações, né, que foram invadidos, né, de defacement, e filtrando aqui só de .br, esse ano foram mais de 28 mil sites, né, que foram vítimas de ser um site clonado, ser phishing, ou simplesmente parar o serviço. Então, esse é um site legal para vocês consultarem. Falando de grandes ataques, os prejuízos, essa é uma notícia, né, da Vírus Total com o Google, falando que o cybercrime já gerou um prejuízo de mais de 6 trilhões de dólares. A superfície de ataque aumentou, ainda mais com a questão da pandemia, do home office, e tudo em cloud, serviços, né, multidisciplinares, né, em locais, né, hospedado, hora está on-premise, hora está na nuvem, então isso gera uma dificuldade, então a superfície de ataque aumentou muito,
É gerado pelo vírus total e pelo Google mais de 15 mil notificações de ataques, alertas por dia. E o mais grave de tudo, né, há um déficit de profissionais qualificados em segurança no mundo de mais de 3 milhões de profissionais. É um problema, né, porque é uma área que está com deficiência, tanto de qualificação técnica quanto de número de profissionais, mas para a gente que é da área é bom, porque o mercado está aquecido, gera bastante oportunidade em várias empresas. Mas esse é um déficit, né, que a gente tem atualmente no mundo, né, de 3 milhões de profissionais. Pessoal, como é que está? Vocês têm alguma dúvida? Pode ir mandando aí para a gente. Eu volto os slides, tudo, ok? Mas aqui é mais uma parte de contextualizando, né, a parte de segurança, trazendo as informações legais para a gente. Então, continuando. Dentro da Blockbit, né, a gente tem um departamento, né, de pesquisa, que é o Blockbit Labs, e ele gera, né, os feeds de inteligência, né, do Threat Intelligence dos produtos da Blockbit. Então, aqui alguns números, né, para a gente ter uma noção do tamanho das bases, né, que a Blockbit disponibiliza, né, que são mais de quase 4 milhões, 34 milhões de assinaturas, né, para ataques avançados de ATP, IPs de reputação, botnet, mais de 48 milhões de URLs classificadas, isso classificados em mais de 70 categorias para você fazer controle de Secure Web Gateway, identificação de aplicativos, exploits. Então, essas são informações, né, contidas no site da Blockbit, que vocês podem acompanhar diariamente, que são atualizados, e que, quando tem integração do produto da Blockbit em seus ambientes, é o que traz toda a inteligência. Isso é atualizado, né, por robôs e por uma equipe também diariamente. Às vezes, até dependendo do feed, é mais de uma vez por dia. Se eu não me engano, o de ATP, que é o Threat Intelligence, ele é atualizado a cada 1 hora. Então, se tem uma assinatura nova, os clientes recebem ela de hora em hora. E aqui a grande pergunta, né? Como se defender nesse mundo tão hostil, né? Ainda mais o mercado brasileiro, né? Que o ambiente de rede brasileiro é bem hostil em relação a outros no mundo, questão de fraude, né? Nossos hackers são bem criativos e necessita e exige da gente bastante esforço para fazer essa defesa. Então, segundo o Gartner, a gente tem aqui, né, uma questão das tendências, né, de cibersegurança. Então, você tem a expansão de superfície de ataque, defender sistema de autenticação, né, multifator de autenticação é imprescindível. Só um instante. Opa, desculpa, a renite aqui. Onde eu estava, né, a defesa do sistema de identidade, né, de autenticação. Então, há um investimento muito grande nisso, né, de garantir a autenticidade. Perdão. Risco na cadeia de suprimentos, né, digitais, seus parceiros, a integração, né, às vezes um sistema que vocês se integram, se ele sofre um ataque, automaticamente vocês também estão vulneráveis e suscetíveis a esse ataque, ou para algum serviço de vocês. Consolidação de fornecedores, né? O Blockbit vem se consolidando, né, cada vez mais no mercado brasileiro e buscando expansão para a Latam, Europa, Estados Unidos, entre outros, né, os outros vendors também se consolidando em seus mercados. Uma área de segurança cibernética, né, cada vez mais complexa, né, como comentei, hora está na nuvem, hora está on-premise, hora é híbrido, ou está integrado, você está remoto. As decisões são cada vez mais distribuídas, né? Home office é prova disso, né? A gente cada hora está num lugar e as empresas estão cada vez mais interligadas. Então, essa cadeia de decisão também gera dificuldade para a cibersegurança, né? E aqui é a parte do conhecimento, né? Você tem que ter expansão do conhecimento devido àquela geração de ter novos profissionais e tudo mais, né? Essa consciência da visão do todo é muito importante.
Então, falando aqui um pouco de gerações das seguranças em camadas. Então, a gente tinha um conceito até 2012, né, onde praticamente tudo era on-premise. Então, você tinha lá soluções, né, Secure Web Gateway, de Firewall, de VPN, de ATP, de antivírus, tudo on-premise. Então, as ações eram de aceita ou bloqueia. As ações, né, como comentei, de proxy, firewall, IPS, IDS, tudo on-premise. E usuários e serviços dentro da rede corporativa. Você tinha redes remotas, mas se conectado à rede corporativa sempre. E quais eram os desafios? Uma boa experiência do usuário, a escala e sobrecarga do time de TI. Pois tudo passavam por eles, tudo exigia um trabalho, uma gestão muito próxima desses usuários. A partir de 2012 até 2020, a gente entra no mundo da ideia do cloud, entra no mundo cloud, onde você começa a ter essas soluções em cloud. Porém, o seu funcionamento continua trabalhando da mesma forma. São os mesmos serviços tradicionais ou filtros e controles, porém na nuvem. Mas eu já tenho aqui uma facilidade de escala, muito mais rápido de escalar, muito mais fácil comportar um volume maior de tráfego fora do normal, apesar de gerar um custo enorme, mas era mais fácil, então diminui a carga do time de TI e era mais fácil escalar. Mas você começa a ter um tipo de controle maior, né, que você libera, bloqueia e alerta. Mas continua tendo tanto no cloud quanto on-premise. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa é só escrever aqui, levantar a mãozinha, a gente para e dá atenção. Ok? Qual que é a terceira geração? É o que está tendendo e as empresas vão estar se adaptando a usar esse novo modelo, que é o modelo de SaaS, Security Access Service Edge, um serviço de segurança na nuvem, né? Onde todos os dispositivos, seja qual for, vão estar conectados na nuvem. As empresas vão estar usando tecnologia SD-WAN para alta disponibilidade conectada na nuvem, seu serviço e tudo mais. Mesmo os on-premise vão estar passando por esse processamento em nuvem. Então, todo o processamento de segurança passa a ser como um serviço baseado em nuvem, compondo, né, Next Generation Firewall, o AP, né, que é o AP é um conceito, não sei se está todo mundo familiarizado com ele, mas é de um firewall de aplicação web mais controle de bloqueio de controle de DDoS e CDN, cache para aceleração desses conteúdos. Web filter para o usuário, inspeção profunda para detecção de ataques, controle de aplicação, IPS, Advanced Threat Protection e malware, tudo em nuvem. Então, esse é o novo conceito de você ter segurança como serviço em nuvem. Então, a gente está falando aqui de Firewall as a Service, Secure Web Gateway na nuvem e tudo mais. Esse é o novo conceito, né, de segurança em camadas. E falando mais especificamente da nossa palestra, né, que é focada em IPS. Então, como que funciona, né, o Intrusion Prevention System? Segundo a SNORT, a definição de IPS é capaz de realizar análise de tráfego em tempo real e registro de pacotes em rede. Ou seja, o tráfego está passando pelo IPS e ele está fazendo análise em tempo real se bloqueia ou não aquele tráfego. E o IPS ele tem capacidade de analisar desde a camada 3 de roteamento, protocolo, até a camada 7 de aplicação. Então, ele tem pré-processadores, onde ele vai aplicando seguranças e verificações, né, de anomalias tanto de tráfego quanto de conteúdo para fazer esses bloqueios. Então, ele é uma solução que usa um poder computacional muito alto. Ele usa muito processamento e memória, porque ele tem que remontar o pacote. Então, ele vai receber aquele tráfego em tempo real. Imagina que a gente, no modelo TCP, são vários pacotes, ele precisa receber 10, 15, 50 pacotes para depois aplicar, remontar esse pacote e verificar se ele pode passar ou não. Então, ele, além de gerar muito processamento, consumo de memória alto, ele gera latência na rede. Porém, dá uma segurança, né, quando está bem configurado, bem superior ao seu ambiente, muito mais do que os outros controles existentes. Então, ele funciona, né, como um sniff de pacote, remontando esses pacotes e
analisando o conteúdo de cada camada, da camada 3 à camada 7, do modelo OSI, para tomar decisão. Um pouquinho de história do IPS, né? Então, teve um artigo de 1986 que dá o conceito, né, de IPS, como que ele deveria funcionar, e esse conceito é aplicado até hoje. Então, de 2000 a 2005, IDS virou uma recomendação, né, como recurso. Se você queria ter uma rede segura, você tinha que estar aplicando o IDS. A diferença de IDS, que o IDS só notificava que teve um ataque, mas não tomava uma ação de bloqueio ou de mitigação daquele problema, ele só gerava uma notificação. Depois teve, né, IDS ativos, que eram conhecidos, que no fim virou IPS. Então, em 2006 a 2010, deixou de existir, né, o conceito de IDS e IPS, eles começaram a trabalhar da forma junto. Você escolhe quais as assinaturas que você quer receber alerta e quais que você quer que tome uma ação de drop, reject e assim por diante. E a gente começa a ter uma escala de throughput, ter equipamentos e soluções que aguentavam throughputs grandes e que daí sim comportavam proteger esses ambientes. A Next Generation IPS, a partir de 2011, que ele entra o mesmo conceito usado no IPS de inspeção de tráfego, abrir aquele pacote e remontar, mas para controle de aplicação. Então, teve algumas soluções aí bastante importantes, né, que começou a integrar isso juntamente, né, com foco, né, em Zero Days e tudo mais, para ter esse controle a partir de 2011. E a partir de 2016, né, os Next Generation Firewall, onde compõe todas essas soluções, né? Firewall, IDS, IPS, ATP, tudo em uma única solução. Então aqui, né, a gente começa a falar de integração com foco em Zero Trust, com foco em detecção de Zero Days. A gente vai falar um pouquinho, né, da proteção por anomalia, e que tem esse foco também. A partir de 2016 são os produtos e gerações que a gente tem atualmente. É difícil falar de um IPS, mesmo que a gente tenha um equipamento que seja focado em IPS, que ele não faça algumas ações de firewall, por exemplo. Aqui, só complementando, né, a partir de 2010, a gente começa a ter IPS com throughputs altíssimos, por exemplo, de 100 GB de throughput, com aceleração em hardware, placas aceleradoras específicas para IPS, para comportar esse tipo de solução em grandes corporações, em grandes volumes de tráfego. O que a gente fala de futuro? Né? Eu penso que os IDS têm que estar junto com o API. Aquela solução que eu comentei, né, de Web Application, Web Application e API Protection, junto com o IPS. Hoje as soluções, se a gente olhar as soluções de WAP, elas não contemplam IPS. Ela faz WAF, CDN e DDoS Protection. Mas um próximo passo é que essas também soluções contemplem IPS, porque há ataques específicos de protocolo, por exemplo, que a solução de WAP não contemplaria segurança, já o IDS sim. Então, ele seria mais uma camada para proteção do WAP, junto com os endpoints e tudo mais, para a gente ter a evolução depois de 2022. Falando um pouquinho do IPS da Blockbit, o IPS da Blockbit ele pode trabalhar de modo transparente, ou seja, em modo bridge, você integra esse ambiente sem fazer alteração alguma no seu ambiente, pega o cabo que vai para a sua DMZ, por exemplo, conecta numa porta, outra porta no roteador, sem fazer mudança de topologia de rede alguma, passa a aplicar as seguranças no ambiente. O modo Fire, então no modo router, né, você está roteando dentro do Fire, que é o defugate da rede, o tráfego, e o modo passivo, onde você espelha uma porta do switch e fica escutando aquele ambiente. Então aqui esse modo passivo é o modo IDS, lá que a gente está falando lá de 2000 e pouco, início do milênio, né? 2000, modo de trabalho. Mas, às vezes, há ambientes necessários. O Blockbit pode atuar nos 3 modos no mesmo equipamento simultaneamente. Então, se você reservar 2 portas de rede, você pode colocar no ambiente fazendo modo transparente, outras placas de rede no modo Fire e uma específica no modo passivo, por exemplo.
O limitador no Blockbit aqui é o número de CPUs que tem o equipamento, vai ser o número de configurações que você pode criar, de perfis de configurações. No Blockbit nós temos mais de 75 mil assinaturas de ataques, dividido em 65 categorias. Na última semana, eu fiz um levantamento onde foram inseridos 180 novas assinaturas e foram alteradas outras 2.400 assinaturas que já existiam e sofreu algum tipo de alteração. Uma assinatura dessa, por exemplo, pode ser uma lista de IP de rede Tor, e daí essa lista é atualizada. Pode ser uma revisão de uma assinatura para ficar mais assertiva, diminuir falso positivo ou detectar uma versão nova daquele ataque. Então, esse foi o levantamento da última semana, da semana passada, do que o Blockbit Labs inseriu de novas assinaturas. Esse número de 75 mil assinaturas para um Next Generation Firewall é um diferencial. A gente verificar os nossos concorrentes, o número de assinaturas são bem menores. Se a gente for comparar com IPS, produtos IPS de mercado, a gente vai estar ali bem parecido também. É um diferencial da Blockbit. A gente não distingue o número de assinatura dependente do tamanho do equipamento. Então, mesmo o equipamento lá focado para 10 usuários tem as mesmas assinaturas do usuário do Fire Enterprise para 20, 30 mil usuários, por exemplo. Isso é um painel de log, né? Então, você tem a parte de perfis, onde você vai criando vários perfis, reservando processamento para eles, e a tela de log, né? Onde você tem as notificações e pode ver detalhes e gerar relatórios com relação a isso. Detalhamento, né, do IPS da Blockbit, né, mas é padrão de mercado, né? A gente divide níveis de impacto baixo, médio e alto, há proteções de aplicações, né, para exploit shellcode, proteção contra pacotes mal formatados, aí camada 3 e 4, proteção contra DOS, camada 3, port scan, camada 3 e 4 também, anomalias de protocolos específicos, né, de até camada 7 aqui, né, você verificar se está passando um tráfego estranho sobre HTTP, é possível fazer o controle e bloqueio, suporte a assinaturas personalizadas. No próximo capítulo a gente vai falar de como que como que é uma assinatura, né? E você pode criar suas próprias assinaturas, por exemplo, uma aplicação proprietária, por exemplo, ou pedir apoio à Blockbit para criar essas assinaturas, por exemplo, caso seja um cliente, tenha o suporte avançado. Pode criar exceções, logs, salvar o tráfego, né, para gerar evidência aqui para uma análise mais profunda de um ataque. Ele detecta o ataque e grava toda aquela informação daquela conexão, gera um arquivo backup para uma análise forense depois. E essas atualizações que o Blockbit Labs disponibiliza, né, diariamente. E a anatomia de uma assinatura. Alguma dúvida, pessoal, com relação ao IPS? Alguma pergunta? Beleza. Então, vamos lá, né? A anatomia de uma assinatura. Né? Isso aqui eu estou mostrando um exemplo de uma assinatura padrão SNORT, que no geral é o padrão utilizado por todos os fabricantes, né? Todos os fabricantes conseguem entender esse formato de assinatura. Virou meio que um padrão, né? Um RFC aqui. Então você tem aqui as assinaturas onde você diz qual é a ação, que pode ser só de alertar, deixar passar, que é uma exceção, descartar aquele pacote e não responder, ou dar um reject, que é um drop mais o reset da conexão para os dois lados. Qual que é o protocolo, qual que é a origem da conexão, porta de origem, qual que é o destino, né, que é a rede ou o servidor que você quer proteger e qual que é a sua porta, a mensagem que vai ser gerada quando for detectado o ataque, então isso aqui é mensagem de log, qual que é o fluxo, né, do cliente, então aqui, da origem para o servidor, quando a conexão estiver estabelecida. Então aqui eu já determino se essa assinatura é para detectar um dado dentro da conexão estabelecida ou no início da conexão, eu consigo determinar e deixar isso o mais claro possível. E aqui o que bloquear. Então eu posso bloquear por conteúdo, eu tenho ali a profundidade, a partir de qual byte ele vai fazer a pesquisa,
e todos os dados para ser o mais assertivo possível. Então é complexo, e tem laboratórios de pesquisa, não só da Blockbit, como no mundo todo, que cria as assinaturas. Então ele identifica o ataque e fica analisando ali o que o malware ou o atacante está fazendo para detectar, para escrever essas assinaturas. Aqui é uma regex, e encontrar o parâmetro comum para criar a assinatura. É importante, né, definir exatamente a profundidade, quando que ele começa a pesquisar, e para ter o dado mais assertivo. Como eu comentei, o IPS ele é uma das partes da segurança que mais usa processamento. Então, se eu deixar aberto aqui, imagine um tráfego que trafega gigas de dados, ele ficar fazendo, comparando com as suas 75 mil assinaturas, aquele tráfego infinitamente. Então, eu tenho que definir quando que ele vai parar de fazer e considerar o tráfego confiável ou não para fazer o bloqueio. Então, as assinaturas têm que ser quanto mais assertivas, mais performance, menos latência, maior desempenho para o ambiente. E depois das assinaturas, né, a gente tem aqui as referências, né, qual que é o número do ataque, qual que é o ID e todas as informações. E o CID é o número comum onde você consolida as informações. Então, o ataque tem o CID número tal. Todos os produtos de IPS você consegue achar aquela assinatura através do CID. Às vezes a mensagem aqui muda, qual que é o ataque, mas o CID ele é padrão, ele é um registro, né, daquele ataque. Aqui um exemplo de uma assinatura, né, que tem no Blockbit para controle de uma aplicação, proteção de uma aplicação web. Então aqui tentando acessar o Access, Admin Access. Então o que ele vai procurar? Se na URL tiver barra, underline admin, dentro desse fluxo, né, de qualquer lugar para o servidor web, ele vai classificar isso como um ataque, por exemplo. Isso é um exemplo. Então, esse ataque, né, é bem simples, né? Mas olha, ele foi registrado em 2007. Esse é um exemplo de assinatura. É a origem. Quem que registrou esse ataque foi a Nessus, né? Então, você tem todas as informações. Outro exemplo é uma de um malware, um tráfego que detecta um malware aqui. Então, ele vai procurar, né? Esse aqui é um Trojan. Quem registrou foi o vírus total. Ele vai procurar um arquivo executável que dentro do executável tenha essa informação em hexa. E esta também. Ele é criptografado, um arquivo que está criptografado, mas que dentro vai ter esse dado. Ele também é compactado, criptografado e compactado. E ele trafega sobre FTP, HTTP, IMAP, e-mail, ou por e-mail. Então, se dentro do anexo do e-mail, ou do download HTTP, ou do download FTP, um arquivo executável que tenha esse dado, ele vai fazer o bloqueio, identificando que é um trojan. Ok? Então é bem complexo, é difícil, né? Exige aí um estudo e avançado aí para escrever essas assinaturas. Então a gente olhando aqui, né, e fala, mas a gente subiu 180 novas assinaturas, é devido a essa complexidade e também de desenvolver novos ataques, né? Então, tanto para desenvolver o ataque quanto para fazer o seu controle, tem uma dificuldade enorme, mas a gente e outros laboratórios no mundo atuam para mitigar isso. Né? Alguma dúvida? Como que é criada uma assinatura, qual que é o formato? É só escrever aqui no chat, pessoal. Quem que já atuou com outras soluções de IPS conhecidas? Conseguir dar os exemplos aí para a gente.
Assim, soluções de IPS específicas que eu particularmente já atuei, foi com o Intersys, Dragon, com o Cercify, com o próprio Snort, com o Suricate, e outros com outros Next Generation Firewalls, né, que tem IPS embutido também. Mas solução específica de IPS foi com o Dragon, a Interas, e com o Cercify, que agora é Cisco, né? As soluções corporativas de IPS. Se vocês lembrarem de mais algum, quiser escrever aí no chat, eu agradeço. Como que funciona o IPS em modo análise de comportamento? Né? Primeiro ele trabalha no modo de aprendizado, mas hoje os IPS que têm a função de aprendizado em modo de anomalia, ele é um conjunto de soluções. Ele não é só o IPS. Então ele contempla aqui o próprio IPS em si, baseado em assinaturas. Ele integra com o ATP, baseado em assinaturas ou via sandbox. Então, você começa a compor uma solução, né, de IPS, somando várias features, né, do próprio IPS baseado em assinatura, do Advanced Threat Protection, e aqui o modo de detecção de anomalia focado em detecção de Zero Day e Zero Trust, para fazer o Zero Trust, log relatório e o processamento de todo o tráfego. Então, nesse processamento do tráfego, ele faz o modo aprendizado e cria uma base de conhecimento. Essa rede comunica X% HTTP, X% SMTP, tantos por cento HTTPS, ou sempre são nessas portas específico. E eu já respondo, Diego. Então, ele vai criando uma base de conhecimento. Então, num determinado momento, essa base de conhecimento é ferida. Nunca teve um tráfego na porta 5001, por exemplo. Ele já faz o bloqueio. Por quê? Não é quando ele estava no modo de aprendizado, nunca teve uma comunicação nessa porta, naquele horário. Então, ele faz o bloqueio, que é a ideia do Zero Trust. E daí precisa gerar o report e log para que alguém vai lá e confira, não, essa porta 5001 é um serviço novo que a gente está subindo na rede, e ele é confiável porque o destino é a aplicação que eu contratei, ele vai lá e classifica como aceitável. E daí, automaticamente, o sistema cria uma assinatura dando bypass para esse tráfego. Então, o conjunto de soluções traz a ideia via proteção de IPS via comportamento. Então, deixa eu responder o Diego aqui. ClearOS entra nessa proteção? Eu não conheço o ClearOS. Eu vou procurar estudar. Se alguém conhecer, o Guilherme, que está aqui com a gente, né, que é o nosso diretor de serviços na Blockbit, pode ajudar a responder, caso ele conheça também. Mas, assim, o conceito de IPS, né, é um conceito geral, né? Então, a gente está falando, né, desde 1986 ele existe. Então, se tem uma implementação que diz que está fazendo esses itens que a gente comentou, sim, é válido. Vai colocar uma proteção em camadas ali. O QoS já é um firewall pronto, né? Se ele tiver módulo de IPS, tiver módulo de Advanced Threat Protection, né, de camada 7, inspeção de tráfego, sim. O Suricata e o Snort são soluções de IPS open source. O Suricata foi um fork do Snort, quando a Sourcify adquiriu, o Snort, que é a dona da Sourcify, foi adquirida pela Cisco, uma parte da comunidade saiu e criou um fork do Snort e refatorou ele, focando mais em performance e tudo mais, mas eles são compatíveis. Então, o PFSense, mesma coisa. O PFSense, ele é o Fire, baseado em BSD, né? Mas você pode ir lá instalar o Snort, o Suricata e subir.
questão são as assinaturas, né? Você não ter as assinaturas corporativas, assinaturizadas, comunidade. Né? A gente está falando, a Blockbit tem mais de 75 mil assinaturas da comunidade está em volta ali de 4 mil assinaturas. E atualizações são mensais, não diárias. Mas legal, são soluções open source, sim, que atendem, mas exige bastante conhecimento de quem está implementando, não é tão fácil quanto uma solução corporativa, e tem essa questão de suporte, atualização da assinatura. A gente teve 2 casos bem específicos da Blockbit, né, que gerou repercussão no mundo todo, que a gente foi o primeiro fabricante a liberar assinaturas de 2 ataques antes de todos os outros fabricantes. A gente divulgou isso na mídia, recebeu até alguns reconhecimentos com relação a isso. Então, essa corrida contra o tempo, né, nem sempre o open source proporciona. Ou, às vezes, sim, né? Mas essa é a ideia. Mas, falando só um pouquinho agora da Blockbit mesmo, né, da plataforma da Blockbit. Então, o Next Generation Fire da Blockbit, né, contempla tanto as soluções de Firewall, SD-WAN, UTM, aí tem as camadas de PS, Advanced Threat Protection, VPN, Secure Mail Gateway, e a parte de gerenciamento, né, centralizado, de log, de Zero Trust e gerenciamento. E os diferenciais da Blockbit, primeiro que a gente é um fabricante nacional, então a gente tem relação direta com vocês, né, podem ter relação direta com o fabricante, atendimento até o nível 3 em português, a gente valoriza a experiência do cliente, né, a percepção, facilidade de uso, os produtos estáveis, com atualizações simples, atualização automática periódica, né, dos feeds de segurança, do Threat Intelligence, interface gráfica intuitiva e fácil, painel único, né, de políticas, então você não tem um painel de roteamento, um painel de PS, um painel de políticas de firewall, a gente contempla tudo num único painel, deixando mais fácil a configuração, e o melhor custo-benefício do mercado aqui no Brasil. Também por essa questão do câmbio e tudo mais, a gente produz em reais, nossos funcionários são em reais, nossos produtos são em reais também, então a variação do câmbio torna o produto, né, um custo-benefício muito legal. E era isso. Aqui estão meus contatos. E se vocês tiverem dúvidas, estou à disposição. Aí tem uma campanha, tem uma enquete aqui, né, sobre a apresentação. Desculpa aí os espirros, mas eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Eu vou deixar aberto aqui mais alguns minutinhos, né, para tirar a dúvida de vocês. E muito obrigado. Boa tarde.